Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira, semana começando, dia 13 de fevereiro de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques do mercado financeiro no dia de hoje, repercutidos com o nosso time, eu, Felipe Nascimento, Alan Gani, Alexandre Cabral, para repercutir os principais destaques, porque hoje o dia está bastante movimentado, muitas informações, principalmente expectativa do mercado financeiro em relação à reunião de quinta-feira. O Conselho Monetário Nacional se reúne para uma possível discussão, revisão da meta de inflação, enquanto parte do mercado acredita que vai sim haver uma proposição de mudança na meta da inflação, principalmente JP Morgan vê uma crescente chance de mudança na meta de inflação já na próxima quinta-feira. Por outro lado, ministro Fernando Haddad talvez não vá fazer essa proposta de mudança na meta de inflação, isso com algumas notícias ditas aí de bastidores de dentro do Banco Central. Enquanto isso, a gente vê uma série de atores engrossando o coro com o presidente Lula contra a taxa de juros no patamar de 13,75. A gente destaca aqui o próprio presidente Lula, também André Lara Rezende, que é um consultor ali do BNDES, trabalhou no Banco Central, trabalhou também no BNDES, a ex-presidente Dilma Rousseff, além de Josué Gomes, presidente da Fiesp, e Márcio Leite, presidente da Anfávia. Parece que está ganhando cada vez mais corpo essas críticas ao Banco Central. Enquanto isso, o mercado espera a entrevista de Roberto Campos Neto mais tarde, 10 horas da noite, lá no Roda Viva da TV Cultura. Enquanto isso, a gente fala também sobre os dados do Boletim Focus, justamente porque entre essa queda de braço, tiro trocado entre o presidente Lula e o Banco Central, a gente vê o mercado reprecificando expectativas de inflação pela 9ª semana consecutiva. Subiu um pouquinho, sim, subiu um quase nada entre semana passada e essa, mas é importante ressaltar que houve sim mais uma revisão. Em relação ao mês passado, estava ali perto dos 5,39% a expectativa de inflação agora para 2023, e nessa semana, nessa segunda-feira, a gente já vê a expectativa de inflação lá em 5,79%. Além disso, mais uma perspectiva de que não vai cair tanto assim a Selic nesse ano. A expectativa na última semana era 12,5% a taxa básica de juros. Agora o mercado já tem essa expectativa de 12,75%. Bom, a gente vai debater esses outros assuntos também que forem surgindo ao longo desta tarde, mas já vamos chamar aqui o nosso time completo. Alan Gani, Alexandre Cabral já estão por aqui, começando a semana com o pé direito. Muito boa tarde, meus caros. Boa tarde, Gani, boa tarde, Cabral. E aí, Gani, tudo em ordem? Tudo tranquilo, Filipão, boa tarde, Cabral. Tudo bom. Vamos começar em mais uma semana. Sexta-feira cheia para você, mas hoje já está de volta, né? Graças a Deus, né, essas aulas aí de sexta terminaram. Acabou. Sexta tarde, acabou. Olha, foi duro, cara, porque sexta, Cabral, você sabe bem disso, foi sexta à tarde aula, 4 horas, depois mais 4 à noite, sábado mais 2, depois mais 4. Minha quinta-feira vai ser quinta-feira, chibatada é pouco. Eu dou aula de 8 às 5, depois de 7 às 11. Aí sim. Só que de 8 às 5 presencial. Então vai dar, eu já fiz isso, 12 horas num dia. Cara, você sai demais. Você sai, parece que atropelado. Já dei 12 horas presencial, assim. Em outras épocas, mas, cara, foi atropelado essa sensação. Não tem mais voz, não tem mais Só nada. vale pelo dinheiro, vale pela aula, que eu gosto, e pelo bom dinheiro. Mas, final do dia, você tá arrebentando. Cara. Cabral, boa tarde. Boa tarde. Tudo em ordem? Tudo bem? Então tá bom, tudo Eu tentei entrar no ar de manhã. Ó, eu gostei do Narciso, ele falou assim, melhor programa da tarde, ou seja, é isso que o Helder precisa da fazer. Da tarde, tudo que passou do meio-dia e antes das 6. Bem. A Lilian aqui, enfim, é isso, né? Muito bom. Gente, vamos começar falando aí desse Boletim Focus. A gente começou batendo esse papo aqui.
mais uma revisão na perspectiva de inflação, pela 9ª semana consecutiva, aumento de inflação. Passou de 5,76 na semana passada para 5,79. Independentemente se 5,76, 5,79 está acima do teto da meta e está precificando, de repente, alguma desancoragem ali ou alguma perspectiva a mais de inflação, ou até mesmo pelos rumos da economia que a gente vem falando por aqui. Como que você vê essa reprecificação, Gani? Lembrando que um mês atrás a gente estava com 5,39, né? E agora já está 5,79. Como que você vê essas reprecificações? O mercado está avesso, está arisco, está com eu acho medo? Que tem alguns fatores aí que explicam essas reprecificações. Ruim, né, de qualquer modo. O primeiro deles é uma desconfiança em relação à política fiscal, uma nova âncora fiscal, como ela vai ser, elevado gastos do governo, política monetária não vai fazer tanto efeito, turbina a inflação. Segundo ponto, os ataques aí do Lula ao Banco Central têm piorado as expectativas inflacionárias. Tudo isso mostra que o governo tem uma visão mais tolerante com a inflação, não vai fazer a parte dele do lado fiscal. E o terceiro ponto, o último índice de inflação de janeiro, embora ele desacelerou e veio abaixo do esperado, mas quando a gente pegou e a gente fez isso aqui, né, no canal, as medidas de núcleos pioraram bastante em relação a dezembro, né? Demanda na veia, era a inflação de bens industriais e serviços, excluindo administrados e alimentos foi alto, difusão se elevou, enfim. Então, eu acho que tudo isso acaba piorando e a própria piora das expectativas também acaba, né? Você vai nesse movimento inercial. Tudo isso acaba piorando para esse cenário inflacionário, o que é ruim, porque sustenta os juros em patamar elevado por mais tempo e prejudica o crescimento econômico. E aí, Cabral, o que você pensa? Eu digo aí? o seguinte, quando o Lula foi eleito, a projeção focos de juros reais para esse ano era na casa de 7,77. Tá, e os juros reais de equilíbrio para o Banco Central na casa de 4,5. Esses juros, ele chegou a bater, no melhor dos mundos, 7,27. Aí Lula começou a arrumar confusão. Hoje a gente está falando de 7,5. Tá, então, na 7,77 melhorou, piorou, mas não ao ponto da eleição. Então, esse é o clássico do tipo, inflação levemente pior, mas meta Selic piorou demais. Então, a inflação piorou a expectativa. Então, teoricamente, os juros reais deviam cair. Porque o que é juros reais? A meta Selic, numa explicação simplista, não é mais e menos, é multiplicação, mas não é explicação simplista. Pega a meta Selic, tira a parte que é a inflação, o que sobra é juros reais. A inflação piorou, então, teoricamente, os juros reais deviam diminuir. Porque ele está aumentando, porque o mercado está falando mais tempo de meta Selic mais alta. Muita coisa dessa meta Selic mais alta não é inflação que se pensava semanas atrás. É inflação com medo que ela continue alta devido a problema cambial, problema de fluxo e problema de inclinação de curva de juros devido a esses ataques doidos de Lula. Então, devido a ataque doido, gringo. Eu não sei, é muita coincidência. Virou o mês, gringo não vem mais com dinheiro para nossa bolsa. 300 milhões, 200, 180. Ainda entra, mais menos. Pode ser 1,5 bi, 1,5 bi, 1,6 bi, 1,7 bi. Pra gente ter ideia, deixa eu pegar a planilha rapidinho aqui, se minha coordenação motora deixar. Em fevereiro do ano passado, nós estamos nesse momento com... De fevereiro, nós temos 7 pregões. Nos 7 pregões de 2023, somente em fevereiro, tá? 7 pregões com números divulgados, tá? Em fevereiro tem 1,5 bi. Esse mesmo número, há um ano atrás, 7 pregões há um ano atrás, era 6 bilhões. 5 bilhões e 993 milhões, se quiser ser mais preciso. É claro que o fluxo, a gente está diminuindo um pouco o fluxo, porque ano passado a gente pegou boom
de China meio parando, o pessoal vindo para o Brasil e etc. Mas mesmo assim, o fluxo de fevereiro, o valor mais alto do fluxo de fevereiro foi 466 milhões. Se você pegar fluxo de janeiro, você teve 1 bi 300, 1 bi 48, 957, 1 bi 700, 1 bi 100, 1 bi e meio. A palavra bi desapareceu de fevereiro para o Brasil. Eu acho que parte disso não é a totalidade, é do tipo, putz, antes a gente sabia que ele era maluco, mas agora atacar o presidente do Banco Central, será que o doido vai querer fazer uma Turquia no Brasil, onde o presidente, será que o cara da Turquia ganha 2 salários? Como presidente do Banco Central, como presidente da República? Então, isso eu acho que ajudou meio que a segurar o fluxo para esse ano, e é ruim. Por que é ruim? O dólar na virada de janeiro, o último apetax do mês passado foi 5,10 arredondando. O dólar fechou sexta-feira 5,25. Vai ser DXY na casa do Caixa Prego, mano. Ô Cabral, e esse fluxo aí, você falou perdeu bi, né? E perdeu bastante, né? Que antes era 1 bi, agora 200, 300 milhões, é muita menos. redução, né? Mas bem menos. Que isso. Pô, 1 bi 500 está acumulado no mês. Teve mês passado que teve dia de 1 bi 500. Teve um dia que está sendo igual a um dia em janeiro. Dia 17 de janeiro entrou 1 bi 551. Tudo somado em fevereiro equivale a um pregão do mês passado. Tomara que gringo volte, porque sem gringo a bolsa patina. Como é que está a bolsa esse ano com os dados já divulgados? Cadê? Meta de inflação, cupom agenda, peraí. A entrada de estrangeiro? A gringo está no Brasil 14 bi, a bolsa cai no ano 1,57. Ano passado, no mesmo período, o gringo tinha botado 30 bilhões e a bolsa subia 8,15. Então, estou querendo dizer, nos primeiros 29 pregões do ano, gringo ano passado botou 30 bi, esse ano botou 14. Ano passado, nos primeiros 29 pregões, a bolsa subia 8, agora caiu 1,5. Gringo faz falta, não vem peitar dizer que só brasileiro segura essa bolsa, que não segura não. Olha saque de fundo de ações, não para, não entendo, não para. Inclusive, Cabral, estava vendo uma tabela hoje cedo sobre o desempenho das bolsas mundiais no ano em dólar, né, dolarizadas. Aí você vê as bolsas americanas subindo, emergentes subindo, lá na Europa subindo também, Japão, Coreia, China, tudo subindo. Só o Ibovespa em dólar está caindo 0,16 nesse ano. 0,16. 0,16. Manda essa aí. E aí eu mando lá no nosso grupo. E aí foi hoje cedo eu vi essa tabela. E aí você vê, Dow Jones sobe 2, o S&P sobe 6,50, Nasdaq quase 12. Olha aqui, FTSE lá no Reino Unido 5,9, CAC na França 10,54. Aí você vê Nikkei lá no Japão 3,92, isso dolarizado, né? Hang Seng 6,33 e nós, brasileiros, Ibovespa caindo 0,16. Então, talvez colabore um pouco também, não só, né, essa questão aí do fluxo e tudo mais, mas todo o contexto, toda a conjuntura que vocês estão explicando aí pra gente, né? Então, isso que o real valorizou, tá? Então o real valorizou, ela ajuda a ter variação em dólar. Saiu de 5,34 no primeiro apetax do ano para 5,25 sexta-feira. E hoje acho que foi 5,18 apetax. Seguindo no assunto, né, eu tenho até subsídio para começar a falar desse assunto, que o OVNI. MPK perguntou aqui... Cabral? OVNI. Você já viu um OVNI? O OVNI? Pô, nasci e cresci na Você Zona não Leste, que tinha de viu OVNI passando lá na Zona Leste, era... Não, e o pessoal é engraçado, né? O pessoal fala OVNI e já acha que é ET, já acha que vai vir um disco voador. Um objeto não identificado. É isso aí. Embora o Pentágono disse que foi a primeira vez que eles abateram um OVNI. Porque sempre antes de abater eles identificam o objeto, sabe de onde que é, sabe que país que é. Foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que eles abateram um OVNI. Tem uma cidade de Minas que tinha muito, voava. Varginha. Varginha.
Pior que eles acreditam, eu já dei aula lá. Você pega pessoal mais de idade, se você disser não, eles ficam revoltados. Uma vez eu peguei um taxista que eu pensei que ele ia me abandonar no meio do caminho. Te largar no meio do mar. Eu cheguei a dar aulas da Unifal lá com o professor convidado. Aí eu ia pra rodoviária, dava aula, ficava no hotel, dava aula no outro dia de manhã e voltava. Maluco, eu pensei uma vez, eu peguei um cara que eu passei a ficar mudo no táxi, com medo. Eu falei, esse cara só falta me abandonar essa porra. O cara ia te abandonar junto com o ET de Varginha. Você tem ideia? Tem ET de todas as cores. Tem ET tamanho assim, 1,80 m no meio da praça. Tem ET dolinho, porque ele é verde. Tem museu do ET. Pra cidade foi sensacional. Mas aí tem até o ET Bilu lá, né? Mas o ET Bilu era legal, porque ele falava uma frase, ele era monotemático, né? Ele falava uma frase que vale para qualquer pessoa ainda hoje. Ele falava assim, busque conhecimento. Busque conhecimento. Fazia qualquer pergunta pro ET Bilu e ele falava, busque conhecimento. Ou seja, você que nos assiste aí, se tiver algum receio de um OVNI ou de um extraterrestre... Eu quero que venha os ETs aqui que tá busque precisando conhecimento. Botar ordem no caos. Tá. Mas o que eu ia falar, na verdade, era uma pergunta subsidiada ali por uma pergunta do próprio MPK. Ele falando aqui se a gente tinha alguma opinião ou se a gente discordava da análise feita pelo Lara Rezende ontem, numa entrevista que ele deu. E só para a gente, para deixar clara a notícia aqui, Lara Rezende ele engrossou o coro, né, do presidente Lula em relação a críticas contra a Selic nesse patamar. Segundo ele, os 13,75 da Selic agora é incompatível com objetivos do Banco Central e está errada. O economista, ele é um dos idealizadores do Plano Real, ex-diretor do Banco Central, ele faz parte agora da Comissão de Estudos Estratégicos do BNDES. Ele diz que o risco fiscal é inexistente e que o país não está à beira da explosão da dívida, como dizem os economistas do mercado. Além disso, os juros altos estão inviabilizando os investimentos na expansão da capacidade produtiva do país. Enfim, é um nome bastante forte no mercado, bastante, inclusive, respeitado no mercado, que engrossa o coro contra Selic nos 13,75. E aí, para respondermos a pergunta do MPK, o que temos aí? Entrou uma tela aqui, mas respondendo a pergunta do... agora, você vê que efeito isso, sensacional? Foi o ET, será? Vai falar de ET. Fica falando de ET. Fiquei com medo agora. E para isso pro público também, ó. Enfim, respondendo a pergunta do MPK, que análise que vocês fazem aí dessas falas de André Lara Rezende? Ele vai falar. Não, faz você. Vai lá, vi Cabral. todo, eu só vi essa parte, eu soube que teve, mas eu não vi o discurso dele como todo. Então eu queria entender um pouco melhor o que ele falou. Só uma coisa que chama atenção, que você viu a carta hoje dos desenvolvimentistas, 2.000 assinaturas. Bresser está liderando e ele está lá no grupo. Então eu juro que eu queria entender um pouco mais. Para mim é o seguinte, eu não teria levado a 13,75, mas já que levou, segura. Até estabilizar e começar a descer. Mas essa história de tá errada, de compromete investimento, compromete crescimento do país, o Brasil não está à beira Atrapalha investimento, de explosão da dívida. É só ver o número de IBGE de serviços e a expectativa do PIB esse ano. Mas é aquele papo, você quer o quê? Inflação, crescimento, eu quero os dois. Infelizmente, no atual momento não tem como. E eu prefiro a inflação que sofre menos do que a economia. Eu não acredito em recessão, eu acredito no crescimento menor. Eu não acredito que o Brasil entre em recessão, não. Resumindo, eu não teria levado lá, mas já que está lá, deixa. Alan Gani, vamos lá. Então, me surpreendeu, né? O André Lara Rezende, que teve toda uma trajetória identificado como um economista mais liberal, um dos pais do Plano Real, compôs o governo Fernando Henrique Cardoso como assessor direto da presidência da República, depois, se eu não me engano, foi presidente do BNDES, né?
E agora ele tem uma linha mais desenvolvimentista. Curiosamente, até no nosso último podcast, Felipe, no Portfólio Global, quem a gente entrevistou era um economista. Sim. E eu falei, né, um livro, eu falei, do André Lara Rezende, e ele até citou toda essa trajetória, né, do Lara Rezende, né, alternando aí as visões em relação à economia. O que eu digo que desses economistas aí do Plano Real ou mais liberais, ele é uma exceção. Então, você pega do Plano Real mesmo, né? Se você pegar lá o Gustavo Franco, o Pércio Arida, ou mesmo que não sejam do Plano Real, mas esses economistas com passagem pelo mercado, muito respeitados, né? O Pastore, o Henrique Meirelles, enfim, eles todos têm uma visão bastante crítica em relação à parte fiscal e entendendo que esse juros é elevado por conta dessa parte fiscal. Eu discordo que a gente está num patamar confortável de dívida pública. Patamar confortável talvez quando a gente estava em 60%, 50%, mas a partir de uma política econômica baseada de que tem uma crise externa e não havia motivo para isso, mas temos que turbinar aqui o crédito de maneira artificial via BNDES e aumentar os gastos públicos e redução de IPI, a gente passa a ter uma trajetória crescente da dívida pública, né? Eu acho que quem dá o próprio, se tem risco ou não é o Lara Rezende, aí, o que eu acho que é o próprio mercado, né? O próprio mercado entende, né, as taxas de juros pré-fixadas estão em patamares elevados, em grande parte porque o risco é elevado, né? Então, eu discordo aí, apesar de toda uma trajetória excelente como economista, que teve o André Lara Rezende, mas nesse ponto eu discordo dele. O que a gente está bem é de colchão de liquidez, mas não quer dizer que a gente não esteja mal de dívida, são coisas diferentes. Colchão de liquidez é a possibilidade de adiar alguns leilões quando o mercado não ajuda. Parabéns por a gente ter feito isso e poder ajudar. Mas a gente está pagando IPCA mais 6, meu pô. IPCA mais 6 explode toda qualquer dívida. Você pode botar a inflação onde for, vai ter mais 6 do lado. Então, a inflação para mim não está confortável o suficiente para manter esses juros mais baixo, e aquele papo, eu vou querer prêmio de dívida. O pessoal tem que parar de confundir meta Selic com curva futura. Perfeito. Eu jogo meta Selic para 2, acontece que nem em 2020, ninguém quis LFT, jogou a curva pré na lua. É isso aí. E aí tinha até, né, por conta da marca, algo que não ocorria há muito tempo, né, Cabral, aquele prêmio de LFT subindo, o pessoal que tinha LFT falou, cara, tô tendo variação negativa num título que, em tese, basicamente o preço dele vem do acúmulo de Selic, né? E, de repente, porque o prêmio se elevou tanto que foi lá para baixo, né? A marcação a mercado, o pessoal tinha variação negativa, né? PU não, né? Mas rentabilidade negativa em LFT. O João Vitor perguntou o seguinte, mais ou menos para quanto a Selic teria que cair para ser relevante para a sociedade e não explodir a inflação? Nessa perspectiva que vocês falaram, não necessariamente é a Selic que vai acabar fazendo uma mudança relevante, é mais o juro futuro, né? Mas tem alguma relação? Tem um número assim, um elo perdido. Na cabeça do BC hoje está sendo por volta de 4,5 juro estrutural. Então quer dizer, numa conta de padaria, se a inflação for de 3, 7,5 a 8, deveria ser a meta Selic. Se a inflação for de 5, 9,5 a 10 deveria ser a meta Selic. E isso num país organizado, todo bonitinho, com expectativa futura. Porque a gente tem gordura hoje, que está zoneado, né? A taxa real de 4,5. Na casa disso. Ele tem falado isso nos últimos comunicados aí. Aí eu li uma notícia mais cedo, né, que justamente o próprio Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, eles não gostariam de ter o Haddad no Ministério da Fazenda, mas sim, talvez até o próprio Mercadante. E não gostariam do Campos Neto e gostariam de André Lara Rezende no Banco Central. Se houver uma mudança, lógico que teria que ser por parte do próprio Campos Neto,
né, justamente por conta da independência e autonomia do Banco Central, e mandato, como foi proposto e ratificado pelo Congresso Nacional em 2021. O que vocês acham disso, né? Vocês acham que seria um bom nome? Vocês acham que mudar nessa altura do campeonato traria algum tipo de benefício, independentemente do nome, mas mudar por ser Lara Rezende no BC? Vai mudar total ou só o cara da política monetária virar Lara Rezende? Não, o presidente, seu Lara Rezende. Mudar o presidente total? É. A essa altura nem pensar, pô. Tem que jogar o cara teve. Roberto Campos já teve 24. Não, mas aí se ele pedir pra sair, né? Não, eu acho que vai ser uma droga. Também sigo o Cabral. Acho que vai ser ruim. Por quê? Porque o mercado quer uma previsibilidade. Já sabe, o Campos Neto ganhou prêmio internacional aí, né? Como grande presidente do Banco Central. Vai para o incerto, porque qual Lara Rezende que a gente está falando? Lara Rezende do Plano Real ou Lara Rezende agora que assinou a carta dos desenvolvimentistas? O mercado não é bobo. Então já gera essa incerteza, né, de cara. E aí acho que você falou também uma mudança do Mercadante. Não é mudança. Aqui o Mercadante está no BNDES, mas segundo umas notícias de bastidores, ele ficaria feliz em ser o ministro da Fazenda. Nossa, aí com todas as críticas, todas as críticas que eu tenho ao Haddad, eu ainda acho que o Haddad é uma opção menos pior do que o Mercadante. Não sei se você concorda. Concordo. Então, e até nesse sentido, né? Porque... E eu acho que Alexandre Padilha ele ainda podia ser melhor. Porque Alexandre Padilha tá mega conciliador, maluco. Ele é tipo casa civil. Ele tá relações institucionais, né? Relações institucionais. Casa civil, eu acho que é o Rui Costa. Ele poderia. Sim, entendi. Então, eu falei Lara Rezende, Mercadante e tudo mais, justamente porque... não sei se acabou passando despercebido ou poucas pessoas acabaram dando tanta visibilidade a essa fala, mas na semana passada o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, falou num evento que estaria sugerindo ao presidente Lula uma alternativa para a âncora fiscal. André Lara Rezende também falou sobre essa situação. Ora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já falou que está debatendo com a equipe econômica, inclusive com a própria Simone Tebet, a ministra do Planejamento, essa questão do novo arcabouço fiscal. E que vai apresentar para o presidente Lula para poder colocar em discussão e ser ratificado por quem é de direito. E agora o BNDES criou esse comitê para discutir uma âncora fiscal e também apresentar. O que vocês acham disso, né? Por que o BNDES estaria indo por esse caminho também? Não é competência, de repente, do próprio Ministério da Fazenda? BNDES não é um banco de fomento, enfim, para trazer ali algum tipo de melhoria, de crescimento, de fomento para as empresas. É competência do BNDES entrar nessa seara? Assim, diretamente, porque as taxas de juros subsidiadas pelo BNDES têm um impacto fiscal, tá? Mas não, na verdade, isso é competência do Ministério da Fazenda. Acredito que seja assim, todo mundo quer ter agora um protagonismo nisso daí, né? Além desse protagonismo, quer que a tua ideia prevaleça e aí todo mundo acaba dando um pitaco nessa construção de uma nova âncora fiscal. E saber como é que vai ser o papel do BNDES aí, porque essas taxas de juros subsidiadas, elas têm impacto fiscal, né? Dado que parte dos recursos do BNDES vem do Tesouro, seja por emissão de títulos de dívida, ou seja também pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. O ponto aí nessa nova âncora fiscal, Filipão, é o seguinte, a gente teve uma lei muito boa aprovada em 2002, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na prática, ao longo dos anos, ela foi completamente desconfigurada, né? Driblada o tempo inteiro. Aí a gente cria a regra de ouro, que é um outro pilar do orçamento muito importante, mas vira e mexe o orçamento, o Congresso aprova créditos extraordinários, né? Porque a regra de ouro diz que você não pode financiar o gasto emitindo dívida pública, né? Somente investimentos, amortizações e tal.
Aí você usa o Congresso e dribla a regra de ouro. E o teto de gastos foi completamente desconfigurado, furado, né? Cai chuva lá nele, né? Não tem mais teto, né? Ele está completamente... Então, assim, acho que tudo bem, você vai aprovar uma nova âncora fiscal. O ponto mais importante é que essa âncora fiscal seja cumprida, porque o que a gente tinha, esse tripé no passado, e se ele fosse cumprido à risca, fatalmente a gente estaria numa situação melhor. Mas o Brasil é o país do puxadinho, entendeu? Do remendo, e inclusive do remendo fiscal. E é por isso que vira e mexe a gente está rediscutindo regras fiscais e né, melhora, depois volta, piora novamente, rediscute e não é numa crescente. Né? Enfim. Resumindo, eu acho que não seria função de BNDES, não. Ele podia até participar de uma ou outra reunião com a Tebet, com a Haddad, mas não criar um comitê para isso. É isso aí. Até porque parece que são entidades ali que não estão se conversando, né? Enquanto o Ministério da Economia, da Fazenda está fazendo o seu trabalho ali, junto com a Tebet do planejamento, parece que eles estão tanto quanto independentes ali, planejando alguma coisa, né? No BNDES. É muito cacique, viu? Ele tinha que botar todo mundo que ficou com ele, amigo, na cadeia. Independente de a gente gostar ou não dele estar preso. Tem um grupo que foi mega fiel a ele. Vai dizer que Mercadante estava lá com ele na cadeia. Não é o que eu digo, não estava preso junto, mas não abandonou. A de Lula, você está falando? De Lula. Então ele tinha que botar esse povo para trabalhar. Tinha que reconhecer a amizade. Quer ter um amigo, tem a Zé Dirceu, maluco. Zé Dirceu não abre o bico. Então, esse tinha que reconhecer e tem que reconhecer o segundo turno. Tinha que encaixar 8 partidos para dentro. Então é cacique pra caceta, mano. Todo mundo quer fazer bonito pra 24 e 26, né? Prefeito, vereador, depois o kit presidente e até todo mundo em estadual. Campanha já. E por eu falar em campanha, o Helder está nos assistindo. Agora ele falou que é bom, não sei o quê. Legal, Helder. Falou que o programa é legal. Ele falou que você é sempre correto, Gani. Então tá o Helder bom. tá querendo ganhar pontos com você também. Então tá bom. Mas o Helder já de estar aqui mais cedo já é um... Mas o dia que ele elogiar a gente no outro programa, aí o perdão está com Mas aí é o dia que o OVNI desce aqui, no Brasil. Bem aqui, ó, no meio aqui da nossa bancada. O OVNI desce e... Cuidado, hein, maluco. Tá modinha o OVNI. Daqui a pouco aparece um aí. Eu juro que eu não quero ver, não, mano. Não? Quero ver filme, televisão, não ao vivo. Aí eu tenho vontade de ver. Não, mas fica... maluco não, mas aqui assim. não tem perigo de você ver nada, não. É só nos Estados Unidos que aparece, ô Cabral. Você vê? Apareceu no Uruguai, tá nos filmes é tudo nos Estados Unidos. Eles chegam lá na Casa Branca e tal. Aqui no Brasil ninguém faz nada, não. Só aqui no Brasil ET os caras vêm e falam, cara, vamos voltar. Igual tem uma charge, né, que o extraterrestre chega, me leve ao seu líder, quem manda em você, aí apresenta a minha esposa. Fala com ela que quem manda é ela. Não tem mais ninguém aqui. Mas, bom, só pra gente se encaminhar aqui pro fim desses assuntos econômicos e tal, e aí depois... Pro fim já, 2,34 ainda. O Cabral tá querendo ir embora só porque... Não, hoje tem com dinheiro? Tem com dinheiro, com certeza. A galera. Mas daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Não, eu queria só finalizar. Na verdade, ainda tem 3 tópicos para finalizar esse assunto. Mas vamos lá. Olha só. Lula, Lara Rezende, Dilma, Josué Gomes, Márcio Leite. Josué Gomes da Fiesp, Márcio Leite da Anfávia, nessa crítica ao juro no patamar de 13,75. Beleza, a gente comentou aqui toda essa questão aí de que não dá para baixar na marra, porque meta Selic é uma coisa, juro futuro é outra, e se baixar na canetada tem um impacto. Mas, como escrever até aqui no chat, a discussão ou a crítica, ok, né? Critica. O problema talvez seriam as pessoas que estão criticando e a forma que estão criticando. Você vê Dilma, por exemplo, criticando taxa Selic de 13,75. No governo dela chegou a mais de 14, né? 14,25. 14,25. Então, teoricamente, não teria uma legitimidade ou teria? O que vocês pensam a respeito? O que eu penso, assim, a indústria criticar é do jogo, né? Porque, obviamente, que a indústria, ela quer uma taxa de juros menor, né? Porque as empresas vão captar
a crédito mais barato para realizar seus investimentos. É do jogo, né? A indústria sempre vai reclamar da taxa de juros, né? Se a taxa de juros tiver 7, ela vai falar que deveria ser 5 e tal, do jogo, né? O problema é a maneira pela qual o Lula está fazendo as críticas, né? Porque ele está sinalizando que ele... E eu tenho essa leitura um pouco diferente, que eu acho que não é só um bode expiatório, não, de achar um culpado se o país não crescer e a inflação for elevada, falar, é culpa do Banco Central. Eu acho que o Lula, ele realmente acredita que o Estado deve ter todo esse protagonismo na busca do crescimento econômico por meio dos bancos estatais, bombando o crédito barato. Em outras palavras, que o Lula acredita que, se imprimir dinheiro, é isso, aumenta a oferta monetária, imprime dinheiro, vai gerar crescimento econômico, não vai ter inflação. Então, eu acho que é essa sinalização que ele acaba transmitindo para o mercado, né? De uma tolerância maior com a inflação, de que ele vai gastar bastante, e o mercado fica com medo, porque aí é teoria econômica, né? Excesso de gastos tem efeito sobre juros, né? Imprimir dinheiro tem efeito sobre a inflação, que também tem efeito sobre juros. Então eu acho que a maneira pela qual ele está discutindo, ele não está falando aqui igual o Cabral, olha, a taxa de juros poderia ser 1 ponto percentual menor, 2 pontos percentual menor, mas, né, tem que cuidar do fiscal. Não é esse tipo de crítica que ele está fazendo. Se fosse isso, tudo bem. Mas ele está como se fosse assim, não, baixa lá para 5 e está tudo bem, né? Então eu acho que é por aí. Agora, a indústria chiar é normal, é do jogo, né? Sempre vai dizer que isso faz parte, né? O chiar de forma educada, eu não vejo problema nenhum. Nem monopinião, né? É isso aí. Então, o problema é esse. O problema é que ele não entende que o dólar piora, juros piora, aumenta o custo da empresa, aumenta... não é só aumenta a Selic que faz prestação do eletrodoméstico subir, não, povo. O custo do dinheiro também faz, e custo é 4, 5 anos. Curva de juros de 1 ano não é meta Selic pura. Isso que eu acho que faltou. Acho que ele faltou assim, assistir o primeiro dia de aula, sabe? Primeiro não. Primeiro ano de economia é chato pra cacete. Né? Primeiro ano de economia é feito pra você abandonar a faculdade, maluco. Pra ver se aguenta. Separa os homens dos meninos. Viagem, a sociologia do não sei o quê. Putz, primeiro você sai assim, é isso mesmo verdade, que eu fiz, que eu quero pra vida. É isso mesmo. Cálculo, sem você não ter a menor ideia pra que serve o cálculo. Porque o professor, ele veio da matemática, ele não veio da economia. Então ele não sabe pra que serve o cálculo. Ninguém te diz que serve pro PIB. Mas você só vê quando pega o PIB, quando pega contas públicas lá no quinto semestre. No primeiro semestre você tem umas fórmulas desse tamanho. Tá, professor, pra que serve? Pô, eu não sou da economia, sou da matemática e tô emprestado aqui, não sei pra que serve. Pô, primeiro ano de economia ele não aprendeu nada disso não. Primeiro ano de economia você aprende a faltar aula, mano. Então é muito chato. Não, primeiro ano de economia é teste de sobrevivência. Eu só não. Eu lembro que eu tenho um grande amigo, né? Eu falei, e aí, mas você pensa em largar? Ele falou, cara, se eu largar a faculdade agora, minha família me interna, que já era a segunda, né? Era a terceira faculdade. E no meu caso, eu tinha feito um pouco de direito, larguei. Aí eu fui Mas o que é um pouco? Um semestre? Um semestre. Aí depois fui fazer medicina. Medicina? Não, fui fazer não, desculpa. Fui prestar medicina. E aí, completamente perdido. Falei, meu... Passou ou não? Não. Se eu largar, minha família me interna. Aí eu falei, eu tenho que me encontrar dentro de economia. Tenho que me forçar. Mas é que o primeiro ano, Não, o primeiro ano de economia é sério. Tinha aula que você entrava assim arrastado. Arrastado tipo, caramba. Aí eu estudava de tarde. O primeiro 1 ano e meio de economia na FRJ era de tarde, do quarto semestre ao final era de manhã. Meu irmão, a parte da tarde do final assim do segundo semestre precisei arrastado. E eu ainda peguei a porra de uma greve de assim, 90, quase 100 dias. Que eu estudei o segundo pro terceiro semestre no verão inteiro. Verão no Rio de Janeiro, maluco, 40 graus. Rio de Janeiro deu 60 graus semana passada. Foi. Sensação térmica de 58 ponto alguma coisa. Jesus. Lá perto da casa dos meus pais, onde é que foi o termômetro. Então eles deviam estar sentindo 55.
Então você vai arrastado assim para a faculdade. Você vai, ai meu Deus do céu. Agora você sabe mais economia, política, não sei o que, da teoria de que para que serve isso, mano. Rapidinho, Felipe. Você sabe que, por exemplo, tem uma matéria que é super importante. Se tiver algum estudante de economia, aí eu falo isso para eles e eu acho que falta o professor vender melhor essa matéria, econometria. Pô, econometria você estabelece relações entre variáveis, consegue até isolar o efeito de uma variável, sabe? Com técnicas adequadas. É muito importante. Só que o professor entra no primeiro dia de aula, em vez de falar, ó, vocês vão usar lá na frente, vocês vão quantificar, vocês vão ver o efeito do juros sobre o PIB, o efeito do aumento de policiais sobre a criminalidade, vocês vão aprender a fazer isso? O cara começa assim, o estimador da variância. Aí você acha aquilo chato e depois no fim da faculdade você fala, cara, isso... Precisava ter prestado atenção. Eu tive econometria com um cara que na minha época ele não tinha percebido isso, mas percebeu depois, Armando Castelar. Percebeu depois. Diabo Louro. Eu fui correr atrás disso no mestrado e no doutorado. Aí estudei muito ele foi sócio de Armínio Fraga depois no Gávea. Hoje eu acho que ele tá com... Eu acho que ele tá com o Fernando no Mauá, se eu não me engano. Mas você olhava pro cara assim, às vezes eu lembro que eu tinha 2 aulas, o intervalo e 2 na parte da tarde. Ele dava as 2 primeiras. Não dava 3 horas nem no cacete. Dava mas não dava 3 horas nunca. Acabava o mundo, mas não dava. Aí, em vez de quando você olhava assim, a gente conversava entre nós, aonde tem número nesse quadro? Só letrar aqui. Aí a gente via uma data ali perdida lá, ele botou uma data ali, ó, tem um número. Ó, cadê? Porque era tudo assim, somatório de I a N. Não era de 0 a N, era de I, porque podia ser número negativo. Número. Aí você olhava assim, você coçava a cabeça, maluco, o que esse doido tá falando? doido. Aí depois eu acho que tinha acabado de chegar de Berkeley. Eu acho que depois chegaram pra ele, organiza mais aí, mas eu já tinha saído. Aí ele depois de tanto é que ele foi parar no mercado financeiro, né? A Gabriela falou que é aluna do Castelar aqui, ó. Amo muito. Então, mas ele já aprendeu a ver mundo prático, Gabriela. Você tá tendo aula com ele aonde? Onde é que ele tá dando aula atualmente? Tá na FRJ? Eu não sei se ela teve. O melhor aula, é o comentário do Rui das Neves, cara. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Você tinha que ver hoje de manhã o Rui das Neves. O Rui das Neves tá querendo se gabar aqui. Eu passava mal de rir, mano. Muito bom. Mas vocês falando esses causos aí da faculdade, só faltou ser igual aquele quadro lá, né, de soletração, que falava assim, tá, aplicação numa frase. O cara põe a fórmula lá, começa a falar assim, tá, aplicação na vida real, isso aí, onde que entra? Mas é interessante a grade curricular de muitos cursos, que você tem hoje, no primeiro semestre, um negócio que você vai usar no quinto. Mas meio descorrelacionado. Agora só, ao invés de fazer um negócio mais linear, mais fácil de você trazendo para o mercado essa visão desenvolvimentista, que está muito presente no atual governo, ela está muito ligada, por exemplo, à escola da Unicamp de economia, né? Que é uma escola mais desenvolvimentista, né? E tem as outras escolas que são já PUC-Rio, né? Por exemplo, FEA aqui em São Paulo e tal. Eu passei para PUC-Rio. Que é uma visão mais liberal, né? Então isso influencia até no gestor de políticas públicas. Mas você sabe que eu estava conversando no fim de semana com um amigo e ele está fazendo economia na Federal do ABC, Universidade Federal do ABC, aqui. FIBAC. E ele diz que o pensamento lá, né, é bem Unicamp também, né? Né? É mais próximo da Unicamp, diferente dessas outras correntes de pensamento. Eu tinha um professor no cursinho que falava PT Camp. PT Camp, Gabriela tá dizendo no FRJ ainda, pô, ele me deu aula. Ainda? 91, 92. Eu entrei na faculdade segundo semestre de 90. 92, 93, mamar para 92. Que econometria você não vem 1 ano e meio. Cálculo 1, cálculo 2, estatística 1, estatística 2, econometria. Na minha época, a econometria era quinto e sexto período, econometria 1 e 2. E isso dá final de 92, começo de 93. O cara ainda tá lá dando aula, mano. 92, 2002, 2012, 2022, 31 anos. Tá lá, o cara tá lá. Então é que eu falei, ele tava voltando, não ele tinha acabado de voltar. Ainda. Não, ele não tá velho, ele tinha acabado de voltar lá de fora. Agora ele deve estar com seus 60 e pouco. Não tá velho, jovem, não. Tem tá mais jovem. uns 30 aí pela frente. Eu tinha acabado de vir lá de fora, deve ter sido a terceira, quarta turma dele no máximo.
Ô Gani, falaram aqui que se você tivesse continuado no direito, você estaria no STF hoje. É isso. Quem será que te indicaria? Quem teria indicado Alan Gani? Quem será, né? Quem teria indicado Alan Gani? Da FHC ele não teria idade. Não, teria que ser o... só Lula, teria Dilma Temer ou ou Temer? Bozo, né? Ou Bolsonaro ou Temer. Né? Bolsonaro indicou então você podia 2, estar no Alexandre o Moraes Temer indicou o Alexandre de do Moraes. André Mendonça e outro ou do do Cássio Nunes. Cassiano. Cássio Nunes Marques. Nunes. E antes do Alexandre de Moraes... Ia ser difícil, né? Antes do Alexandre de Moraes, acho que foi o Fux, o Barroso? Teve o Barroso. Barroso, Ah, Fux. sequência eu não lembro. Não, com a morte do Teori Zavascki foi o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes. Foi, exatamente. Bom, o papo tá bom aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua batendo um pouco de papo aqui sobre todas essas movimentações do mercado financeiro, da economia também, além, é claro, dos nossos queridos amigos alienígenas que estão chegando no nosso planeta Terra. Continua aqui com a gente, até daqui a pouco. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Isso aí, estamos de volta aqui no nosso BMC Market dessa segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Mandar um alô aqui para todo mundo que está nos acompanhando, Projeto Ao Mais aqui, Pablo Correia, Tecneon, Regis Andrade, o Helder tá por aqui também, o MPK, Renato Lodi, o Daniel Couto, o Edson Luiz, olha só, tem um, parece russo-ucraniano aqui, ó, falando balão OVNI na Bahia para espionar a fórmula secreta do acarajé. Antônio Mortati, Bamburra tá aqui também, Anderson Castro, Wagner, o Hiker, Johnny, o Hamilton. Nossa, fazia tempo que eu não vi o Hamilton por aqui. Abraço, grande Hamilton. Rui das Neves, o Jason, o Raiz, Madeira e Arte, Joaquim Neto, Joaquim Teixeira Neto, Eduardo Riso, Adilson Lima, Eliel Scott, Paraca tá por aqui também, GMX, Marcos Ceravolo bate cartão aqui, o Rodrigo M por aqui também, a Lilian tá por aqui, falou que eu vou indicar uma faculdade para ela fazer. Meu Deus! Justo eu? Mas tem homem bonito. Não sei, porque eu já saí da faculdade, então nenhuma tem homem bonito. Já saí da faculdade. Alexandre Cabral tá por aqui. O Rui das Neves deve saber da faculdade. O Rui das Neves deve saber, verdade.
O David Andrade diz que está de espião aqui. O Alex, o Fábio Mota e o Leandro Bento. Vamos abrir a câmera pra gente ver o Cabral aqui? O Cabral tá vermelhinho. Abre esse aquarema que você tá fazendo. Ô Rui das Neves, eu quero saber uma coisa, responde aqui no chat. Empreendedor. O custo alto, o custo alto do dinheiro pode inviabilizar o seu projeto? De 3 andares vai ter o projeto dele. Enfim. É sensacional. Eu quero trazer um assunto aqui, mais pro Alan Gani, porque o Cabral adora falar disso, mas de uma outra forma, digamos assim. É o seguinte, os Estados Unidos emitiram um comunicado, Gani, pedindo para que seus cidadãos saiam imediatamente da Rússia. A embaixada lá dos Estados Unidos falou que tem um risco para a população, para os americanos, de prisão ou assédio arbitrário por parte das agências de aplicação da lei russa. Diz que os cidadãos americanos devem sair imediatamente, inclusive com muita cautela. E também, claro, quem está fora para não viajar de jeito nenhum para a Rússia. Minha pergunta para você é a seguinte, mais uma vez, Estados Unidos falando aí para que seus cidadãos saiam imediatamente da Rússia. A gente viu isso no comecinho da guerra, logo que a Rússia invadiu a Ucrânia, a gente viu essa movimentação também em setembro do ano passado, quando tinha todo aquele comentário de vai ter bomba nuclear, não vai ter bomba nuclear, ou a Rússia vai fazer uma invasão um pouco mais abrangente ali dos territórios. Mais uma vez, hein, Gani, os Estados Unidos pedindo para os cidadãos deixarem a Rússia com medo de retaliação. A gente não sabe até que ponto, de fato, tem alguma informação, serviço de espionagem dos Estados Unidos, né, dizendo que pode ter alguma intensificação contra civis norte-americanos que vivem na Rússia ou funcionários, né, da diplomacia norte-americana. Então pode ser isso, mas também pode ser uma espécie de um factoide, né, justamente para alimentar essa guerra de narrativas e aí alimentar essa guerra real, né? Colocando, olha, um sentimento anti-russo, né? Os russos estão aqui atacando os cidadãos norte-americanos, que também faz parte da estratégia da guerra. A gente sempre diz que quem sai perdendo numa guerra é justamente a verdade. Então a gente não sabe até que ponto isso é uma narrativa, um factoide, né? Para gerar esse sentimento anti-russo, alimentar essa guerra, a necessidade da guerra, colocar o russo aí como um inimigo na visão norte-americana, ou de fato realmente tem este risco real, ou é um pouco dos dois. Cabral, você quer comentar? Não, minha curiosidade é por que falar disso de novo? Tava carente? Porque ele já mandou sair quantas vezes de lá, meu Deus? E outro, se o pessoal não saiu até agora também, não sai mais. Não vai ser mais Os Estados Unidos vão bombardear Moscou? Sei lá, acho que é falta de assunto. Conversou com o Lula, ficou sem assunto. Vou falar uma droga. Mas assunto não falta lá nos Estados Unidos, né? Com tanto balão meteorológico, OVNI, e coisas, objetos voadores não identificados sobrevoando o espaço aéreo. Só faltava, né? A cereja do bolo de tudo que está acontecendo os negócios voando lá nos Estados Unidos. Então, mas o negócio é o seguinte, né? Porque se for verdade que é algum tipo de balão espião que está monitorando os espaços militares dos Estados Unidos, isso pode ser mais um degrauzinho ali que sobe nessa escalada de tensão. Até mesmo porque a China já emitiu um comunicado falando, olha, Estados Unidos, vamos com calma aí que vocês são cheios de querer monitorar a gente aqui, manda coisa para o espaço aéreo de Taiwan e não sei o quê, e aí vai com calma aí, não fica batendo nossos balões não. Pode ser mais um ingrediente aí nesse molho, né? Sério, Eu acho que sim. Acho que é retrato, né, dessa piora das relações entre os países, né? Viveu numa relativa estabilidade geopolítica. Relativa, que eu digo que teve conflito no Oriente Médio, guerra, tudo mais, mas houve uma relativa estabilidade entre as superpotências, né, durante um período. Agora, as peças se moveram no tabuleiro,
né? E tá claro aí que existe hoje um polo americano, polo ocidental Estados Unidos, né, que lidera, junto com os aliados, né, que seria França, Alemanha, né, então, basicamente Europa, e do outro lado Rússia e China, formando um outro polo. Né? E essas estão disputando hegemonia aí no espaço global, né? Quer dizer, eu acho que isso é emblemático, né? É só mostrando como essa Guerra Fria 2.1, né, do século XXI, aí ela voltou. Tem uma pergunta, e aí nesse cenário todo aqui é até interessante, né, a gente tocar nesse assunto. Cabral, se houver mesmo uma invasão alienígena, onde proteger seu dinheiro? Virando sócio do Rui das Neves no projeto dele. Esse projeto Só desse jeito, Cabral, que dá pra... dessas horas. Nessas horas é porque todo mundo vai utilizar de algum modo, entendeu? Então, Aí, virando sócio do Rio das Neves e Saquarema. será que o dólar resiste? Olha, Filipão, você sabe que é legal com esses cenários de fim do mundo que o pessoal fala, pô, mas tipo, se tiver fim do mundo, nada vai valer. Então você não tem que se preocupar com o cenário do fim do mundo, concorda? Você tem que preocupar no risco quando ele é factível. Agora, cenário de fim do mundo, assim, aí o que vai valer? É água, alimento, né, sobrevivência. Sim. E talvez o empreendimento do Rui das Neves vai ter valor. Tirando isso, meu amigo, cenário de fim do mundo é isso. É cavalo, água, Rui das Neves, que Vamos mais? todos morar em Saquarema. Comida, essas coisas. Alimento. Terra. Isso. Não, mas é uma pergunta justa, né? Porque moeda não vai valer nada, vai ser papel. Né? Até porque a gente não sabe a moeda de troca dos alienígenas. Deixa eu te falar uma coisa. Nos Estados Unidos tem muita gente doida, né? Texas, então, tem uns caras muito doidos lá. E os caras, eles fazem uns bunkers, porque os caras realmente acreditam, assim, em guerra nuclear ou ataque, sei lá. Os caras fazem uns bunkers debaixo da terra, com tudo, para kit sobrevivência. Aí você tem Sobrevive quanto tempo? Ah, não sei, mas eu sei que tem uns doidos lá. A minha dúvida é, nesse papo todo aqui, você põe tecnologia, põe aqueles negócios de diesel para durar meses, tá? E o ar? Pois é, não sei. Eu acho que ele tem um filtro, né? E é um barato você conversar com esses caras, é muito mais legal. Joga para fora, o ar acaba. Joga para fora, puxa de fora, então, filtrando. Aí que tá, como é que tá esse ambiente contaminado por fora, no ar? A dúvida é o ar nesse ambiente. Comida, os caras fentam aqueles diesel lá, aqueles que nós temos aqui no break da vida, põe aqueles no break que dura meses e meses e meses. Agora o ar... Isso aqui que é curioso, né? Eu tenho um amigo que quando eu morei lá e tal, ele falou, cara, durante a pandemia, ele falou, sabe o que aconteceu aqui, Alan? Eu falei, o que, cara? Acabou o papel higiênico no supermercado, todo mundo fazendo isso. Eu falei, aqui também é um fenômeno global. O cara não come, mas papel higiênico precisa, né? A Gi Marchiori falou que, como é que é? Vinho e chocolate nesse cenário de fim do mundo vai ficar mais caro. Puxa, vinho e chocolate... difícil viver. Só não dá pra comprar na Americanas, né? Se for na gôndola, dá. Não dá pra ir lá, né? Não dá pra ir no marketplace. Inclusive, falando de Americanas, porque falaram que a gente estava falando pouco de Americanas, só para a gente encerrar o assunto aqui, que daqui a pouco você com dinheiro já bate o gongo aqui para a gente ir embora. Foi embora. Estamos ferrados. Até as 4 ele veio e foi embora. Ele olhou para a gente e falou, vou embora. Ô Cabral, hoje saiu o resultado do BTG, né? Com um provisionamento praticamente... completo ali do que a Americanas deve para o banco, né? Impactando bastante no lucro líquido. Mais um banco aí que coloca o problema de Americanas, sem falar que é o problema da Americanas, no seu balanço, né? Mais uma dúvida banco. que você vai perguntar amanhã pro Daltoso é se ele fez que nem Bradesco ou se ele fez igual Itaú, se ele queimou gordura do PDD ou não. Eu não sei da resposta.
Como se queimou gordura Do PDD, que nem o Itaú, ou você não? botou integral que nem o Bradesco? Putz, o Helder. Todos os elogios que ele fez durante o programa foi por água abaixo. O melhor programa da Faria Limers tá na área. Eu vou tirar. Acabou a amizade. Tá bom. Eu vou pegar o YouTube que ele apareceu e vou tirar do ar. Acabou a verdade. amizade com o Helder. Já o Elias Scott fala, o marketing tem que ter 2 horas. Bom, esse é cadeira cativa. Cadeira cativa, vai na confraternização. Vai. Pô, que eu não tenho como. Se a BMC me der o login, eu consigo descobrir quem mais assiste nosso programa. Só do marketing. Ah, é? É. Eu faço isso no 710. Quem mais assiste o 710 é Rodrigo M. Rodrigo M. Ele apareceu da hora aí também. Aparece. Já até mandou uma mensagem O agora. cara que mais assiste Há pouco. 710. Rui das Neves, eu acho que é o terceiro. Helder, vai lá no programa dos caras e fala que o BMC Marketing é melhor. Aí você Aí você tá perdoado, mas tem que ter o print aqui. Hoje pra vai nós. ter um Cadeira cara de cativa. Goiânia para dar entrevista, para falar de gráfico, que o gráfico tá bonitinho, subiu, caiu. Quando eu era lá de Goiânia, Aonde? aí É o Lara lá? não, aquele maluco ali, ó, ele vai falar lá de Goiânia do gráfico, tá bonitinho. Tá bonitinho. Então vamos deixá-lo falar daqui a pouco. Cabral, abraço, até amanhã então. Até amanhã, povo, 5 horas da tarde, Roberto Campos Neto vai estar gravando na Cultura o Roda Viva de hoje. Cuidado aí para ver se não vaza algo de bom ou ruim que eu sei no mercado, tá? Para quem tiver posicionado. É possível que vaze alguma coisa, Mas, mas... pô, 30 pessoas entrevistando, maluco. Fora- Não, e tem que entrevistar a fora câmera, a etc. câmera e Vai tudo. vazar algo. Galangani, Alan E Gani. quando voltarmos amanhã já temos o CPI americano também. CPI americano. Amanhã tem assunto, né? Vai ter entrevista. Amanhã vai ter assunto. A não ser que o Roberto Campos Neto seja uma entrevista xoxa, né? Porque amanhã o tema, Cuida inclusive, de amanhã é o Neves. seguinte, que eu li alguns comentários de que a maior preocupação dos investidores não é nem tanto, de repente, uma grande recessão, mas que uma economia mais forte pode estar levando o Banco Central a um erro, né? Principalmente o Banco Central americano, a um erro ali de perspectiva nesse aumento de taxa de juros. Enfim, deixaremos para amanhã com o próprio Isso é legal. CPI. Gani, abraço, até amanhã. Abração. Boa início de semana a todos. Valeu. Valeu, abraço. Valeu, Cabral, valeu, Gani, valeu você que nos acompanhou aqui no BMC Market desse comecinho de semana. A gente volta amanhã a partir das 2 horas da tarde e agora tá chegando Você com Dinheiro. Felipe Ferreira já tá por aqui e logo depois o Top News com a Débora Oliveira e o Gabriel Monteiro fechando o mercado. Forte abraço. Tchau.